De novo obrigado ao Marcum. Agora eu vou passar para as perguntas, eu repito, vamos fazer perguntas curtinhas, coisa de 30 segundos a 1 minuto, e o conjunto do daqui para frente, dessa fase de perguntas, eu aproveito esse ambiente bem televisivo, nós vamos editar esse tempo, tá? Para aproveitar bem esse tempo, mas vamos editar, vamos compactar. Vamos lá, quem quer fazer a primeira pergunta de 30 segundos, por favor. Quem pega o microfone? Microfone aqui. Nosso conselheiro. Diogo Moisés. Opa. Obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, sendo rápido, conforme me aconselharam, saudar as ilustres palestrantes. Aprendemos muito. Sim. Sim, eu sou conselheiro sou membro do Conselho Curador da TV Brasil e da EBC. Meu nome é Paulo Ramos Derengoski e resido em Santa Catarina, onde, por sinal, o nosso Paulo Marcum também reside. Ele é de São Paulo, mas mora em Santa Catarina. Mas a pergunta que eu ia fazer, e especialmente a palestra do Paulo Marcum, que muito me impressionou, seria sobre ele, que dirigiu durante muito tempo os trabalhos de São Paulo, sobre a regionalização das TVs públicas, nas quais eu, que moro lá no interior, vejo alguns processos de dificuldade nesse sentido. Obrigado. Resposta editada. Então, é realmente outro ponto importante que eu acabei não mencionando aqui, essa questão da regionalização. Também é uma área em que as TVs comerciais, a comunicação comercial não pode apostar muito, principalmente na televisão, porque elas trabalham na lógica de rede, deixam pouco espaço para a emissora local, e as TVs públicas têm condição de fazer isso eficientemente. Acho que aí também, muitas vezes, a gente é vítima de uma certa megalomania. Quer dizer, a gente que eu digo é quem faz TV pública. Imagina que é o seguinte, só vale a pena colocar no ar se o programa for maravilhoso, lindo, perfeito, 100%, nota 10. Quando, muito mais importante do que isso, é você construir um conteúdo original e colocar isso no ar e oferecer visibilidade para quem não tem visibilidade. Essa experiência, ela é reproduzida e praticada em várias emissoras comunitárias, né? E a TV pública, às vezes, fica com vergonha de fazer isso. Então, eu penso que uma emissora de um Estado que tem poucos recursos, e como eu mencionei aqui, nem é tão verdade assim que esses recursos sejam tão poucos, ela deveria apostar fortemente na produção de conteúdo regional, né? E fazer com que esse conteúdo, ele próprio, gere a inserção da televisão na sociedade, de tal modo que algum dia essa sociedade entenda que ela tem que brigar com o governador, ou ela tem que brigar com a Assembleia Legislativa, ou ela tem que se mobilizar para, de alguma maneira, obter mais recursos para que esse conteúdo seja melhorado, que a qualidade avance. Então, eu acho que é um caminho essencial, e não é à toa que a legislação que estabelece a regionalização e a produção independente na televisão está há tantos anos sem regulamentação no Congresso Nacional, até agora não saiu. Começou lá com a Jandira Fegali, acho que é 14, 15 ou 16 anos atrás. É muito tempo. Próxima pergunta aí. Quem está lá? Quem está aí lá? Um momento. Conselheiro, você falava de produção regional, mesmo da cobertura regional das televisões públicas, ou seja, ter sinal lá no interior. Pois é, o Marcum deu uma resposta completa sobre a questão da programação, da produção regional de conteúdo. Agora, é verdade, até a capilaridade das TVs públicas, ou seja, ela chegar a todos os municípios, o Brasil profundo, só no sistema digital. Não há mais tempo para nós, TV Brasil, nem para as outras emissoras, construírem uma grande rede analógica que cobrisse todos os estados, todo o Brasil. Porque aí virei o digital e a gente joga tudo aquilo fora. Nem há canal, porque o setor privado já o gato comeu. Né? Eu queria acrescentar esta. Pergunta. Ivanir Bortotti. Ivanir Bortotti, da Agência Brasil. Eu sou a segunda pessoa que está na segunda história do Marcum, e eu acho que ela é emblemática.
e o Marcum poderia falar sobre ela, porque eu tenho a impressão que muitos estados, muitos governadores não têm a concepção do que é público e que é estatal. Esse governador, inclusive, ele aproveitou das ideias, das sugestões suas, minhas e de outras pessoas, e fez um programa que, para ele, o estatal é o público. Ele não tem outra visão. Então, eu acho importante você falar um pouco sobre isso. Falo com prazer. Eu acho que esse é um problema que não é de um único governador. Eu não conheço nenhum governador que não tenha essa vontade. Alguns talvez não consigam praticar isso em função dos estados que eles governam, da complexidade política, etc. A concepção de que a televisão pública, que o governador, seja qual for ele, ou que o governante, dá o dinheiro e que, portanto, aquilo tem que ser, obedecer à sua lógica, eu só conheço um personagem que agiu de maneira diferente, e isso ficou registrado no programa Roda Viva, que era o governador de São Paulo, Mário Covas, que deu a seguinte declaração: a TV Cultura eu pago, mas não mando. Né? Então, isto resultado não é digamos, talvez da falta de sensibilidade do governo, não, é da fragilidade da TV pública. Né? Se a TV pública tivesse, ou o dia em que a TV pública tiver força efetiva, isso não vai acontecer mais. E se acontecer, haverá uma rebelião da sociedade para mudar isso. Eu não vou ser aqui catastrófico de dizer que a situação está piorando. Não, ao contrário, está melhorando. Acho que a gente tem um avanço significativo, tanto da qualidade dos governadores, tá certo? Quanto, de outro lado, da qualidade da TV pública e dos instrumentos, que como o Conselho Curador da EBC, o Conselho Curador da TV Cultura, as suas maneiras de financiamento tripartite no mínimo, asseguram. Mas, enfim, é um processo e essa mentalidade, ela está muito arraigada. Né? Eu vou citar um estado que, para mim, é fácil citar porque é onde eu moro, Santa Catarina. Hoje, uma situação diferenciada em razão de um acordo que foi feito com a EBC. A Santa Catarina, eu conversei com um dos governadores lá, e ele falou, esse negócio de TV pública não serve para nada. Eu detesto esse negócio. É o seguinte, eu deixei com a universidade, eles têm lá 20 mil reais por mês, e pronto, acabou. Entendeu? Então, eu acho que assim, é uma coisa muito clara de que isso acontece no Brasil inteiro. Né? E aonde não acontece é porque a sociedade está se tornando mais complexa e mais sofisticada. O Marcum, esse daqui tem outro. Guilhão está na fila. Guilhão, hein? Ô Mário. Não, você espera. Vai lá. Mário Augusto Jakovski, do Conselho Curador, representante da Associação Brasileira de Imprensa. Uma pergunta televisiva, né, bem rápida. Até anotei para facilitar. Nós vimos aqui que um dos papéis políticos da mídia pública é dar vez e voz para os que não têm vez e voz na mídia tradicional. Então, qual seria, pergunta extensiva a todos aqui da minha, qual seria a melhor forma de se alcançar esse objetivo? E nesse caso, alcançando esse objetivo, que eu creio que ainda não está alcançado, nós brasileiros alcançaríamos a democracia, a verdadeira democracia na concepção do italiano, pensador, cientista político italiano Umberto Eco, que diz que uma sociedade democrática a partir do momento que todos os setores sociais têm vez e voz em pé de igualdade, o que ainda aqui no Brasil ainda é um pouco incipiente, no meu juízo. Tária, podia começar a resposta, Tária? Responder? Tária? Podia ser você. Tária Turtia. Well, I think it's very much related to the programming, and editorial decisions, what kind of programming will be done. So I think making programs... Produzir programas sobre questões relacionadas à saúde, por exemplo, ou entrevistas com pessoas da comunidade para que, na verdade, o pessoal da televisão vá lá no campo, realmente, e envolva as pessoas, e também... Eu acho que a sociedade, organizações da sociedade civil devem também ser envolvidas de alguma maneira no processo de cooperação com essas radioemissoras, não é isso, com essas radiodifusoras. Acho que esse é um processo. Nessa mesma linha, acho que envolver a sociedade
como a Tária diz, trazer as comunidades para dentro da programação, nós temos feito de dois modos, digamos assim. Quer dizer, um caminho é o jornalismo. É no jornalismo, nos telejornais ou nos programas jornalísticos, nós trazermos o maior número de protagonistas, não a maior quantidade de protagonistas, os protagonistas que representem, né, a maior amplitude social, né? Especialmente no Rio de Janeiro, nós temos muito o Fala Povo, né? Nereide até devia responder essa questão, mas já que eu estou aqui, né? Os nossos telejornais vão muito ao povo, é muito Fala Povo, ou seja, dar o microfone para as pessoas. E eu tive a oportunidade de um dia estar com uma equipe da TV Brasil, no Santa Marta, no Rio, aí a moça falou, aqui é a TV Brasil, eu já apareci nela. As pessoas, sobretudo no Rio, elas gostam muito, e o mérito disso é do nosso Aziz, que está ali, ó, que é o gerente executivo de jornalismo lá. Sobretudo no Rio, as pessoas citam muito, elas têm orgulho de que elas, sabe, algum dia elas apareceram na TV Brasil. Seja as do morro, seja as do asfalto, seja isso ou aquilo. Então, acho que trazer as pessoas, ou para pegar uma metáfora aqui da Helena, aqui mais cedo, tanto as organizadas, aquelas que estão dentro das instituições, né, dos movimentos sociais, das instituições de qualquer natureza, como também aquelas que estão sós na multidão, né? Então, essa eu acho que é um dos caminhos é o jornalismo muito participativo, muito aberto. A outra forma de fazer uma programação muito aberta aos demais, né, olhares e visões. Dentro do próprio jornalismo, nós temos um quadro telejornal chamado O Outro Olhar, né, onde é o vídeo participativo, né? O telejornal Repórter Brasil exibe um vídeo que é um cidadão que viu um fato e registrou. É também uma outra forma de dar-lhe vez e voz. Claro que quando tivermos mais tecnologia, mais recursos tecnológicos, nós queremos ampliar essa participação dos vídeos, como é o apelido deles mesmo? Colaborativos. Assim como também na plataforma de internet, na Agência Brasil, nós queremos ter mais serviço de notícia do cidadão. Hoje tem até agências privadas que têm até mais interatividade que nós, hoje, por razão tecnológica. Mas nós temos um projeto de uma agência de notícias bastante multiplataforma. Nós estamos desenvolvendo um software para colocar as nossas notícias de texto e fotografia da Agência Brasil nos nossos canais digitais, que são 5, né, como Belo Horizonte e Porto Alegre estão entrando no ar. E também esse recurso da matéria feita, a fotografia, o vídeo, etc. Mas a programação em si, a participação das televisões, e a gente tem muito, Marcon, nós temos, nossa, é porque você não conhece, nossas ações, o Garcês é que falaria disso, nossas ações com as TVs estaduais, as TVs aí, dando-lhes não só dinheiro, mas é uma coprodução. Nós juntos estamos fazendo vários programas com algumas televisões. E alguns estão no ar. O Dango, de Minas, Abracaban, da Bahia. Cadê a Bahia que estava aqui? Oh, Bahia. Estou sabendo, teve no ar. O Catalendas da Regina. Agora vamos fazer o Pandorga. Estamos, isso é porque a gente está falando de infantil, mas a gente tem outros de linha, né, adulta, como a Periferia, lá com a Peripê, etc. Vou ficar fazendo esses comerciais, eu sou ruim neles, né? Mas, assim, as outras formas de trazer, fazer inclusão pela TV pública a produção regional, né, trazer os produtores regionais. Um programa como o DOC TV é importantíssimo, porque traz produtores regionais para a televisão pública. Um programa como o nosso, o Aglomerado, né, que é uma parceria com a CUFA e que traz as comunidades e os atores culturais de periferia, não aqueles que estão no centro da indústria cultural, mas os movimentos culturais periféricos, né, para dentro da televisão, para dentro da nossa telinha. E a outra forma é a produção independente, porque o produtor independente, quando ele está lá fora, ele é um outro olhar também. Ele é um outro olhar, ele é uma outra percepção, ele é um outro ponto de vista. Ele não é um executor de um programa que, né, o diretor de produção mandou fazer, né? Sabe? Ele é um outro olhar.